É. Muita coisa. A gente quer a sua percepção, porque você também já foi para outros congressos internacionais, né? Você vai quase, acho que todo ano você está lá no ATD. Sim. Acho que é legal também você contar um pouco pra gente o que você, qual foi, né? O que você achou? Qual, se você acho que não tem nem comparação, posso imaginar. Não tem. Mas o que você traz, né, do seu olhar? O que você achou antes de você entrar no seu tema, né? Assim, o que eu vi, né? O, assim, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu tô mal colocado aqui. Tô com a outra tela aqui que não estava aberta e eu estava vendo poucas pessoas. Então, o que eu achei? Diferente da ATD ou de um CBTD, que pode ser mais comum para as pessoas que estão aqui, que a maior parte, muitos deles já participaram, é diferente porque o SXSW é um festival, ele não é um congresso, né? Então, esse ano é um congresso, é um festival que acontece desde 87, né? Eu não sabia que era tão antigo assim. É sim, e ele começou mais voltado para o cenário de música, porque lá em Austin já tinha um cenário de música super de produção, muito muito acelerado, e tal. E aí eles começaram a estimular isso lá em 87, pensando em música, depois foi para TV, para cinema, e aí começou a ampliar, virar um festival que tem uma característica hoje, além dessas origens é, de cinema e tal, e música, dessa cena artística, né? Eles começaram a trazer muita coisa de inovação, e aí, pelo público que tem, que é um público super inovador, coisas assim, eles acabaram virando palco para lançamento de startup, para ativação de marcas que conversavam ou queriam conversar com esse público. E aí ele virou uma coisa assim, é, a minha palavra é descontrolada, porque esse ano só para a gente ter uma ideia, lá em Austin tinha. Eu escutei vários números, eu estou falando o que eu acredito mais, né? Tinha 50 mil pessoas em Austin presencialmente. Então, lá em Austin tem um centro de convenções que é muito grande, como esses big convention centers que a gente vê nos Estados Unidos. Mas, além disso, tinha, sei lá, 50, 60 locais que estavam acontecendo eventos ao mesmo tempo. Então, hoje, é, a gente teve lá 50 mil, eles acreditam que eram perto de 300 mil online, tá? E o mais chocante para mim é que lá, pela a Casa São Paulo, que é um braço do Brasil, patrocinado pelo Itaú, que estava lá, éramos 7 mil brasileiros. Então, Uau, tipo, é muita gente, é é muita gente, tá? impressionante. Toda sala, toda fila que você pegava esperando para entrar numa live que ia ser gravada, ou numa mesa de discussão, ou numa ativação de marca, tinha brasileiro falando, em todos os É bem lugares. maior, né? Porque eu lembro, se eu não me engano, eu acho que é uns. Acho que o ATD, por exemplo, são 3 mil brasileiros, né? Um número bem No menor, né? ATD, ATD, eu acompanho a delegação brasileira há muitos anos. Isso. As maiores delegações brasileiras, as pessoas que estavam juntos, né? Lógico que tem alguns que vão independentes, foi 123 pessoas. Ah, Então, agora lá tinha 7 mil. Tipo, a é. ATD inteira, a maior plenária que eu vi foi uma em Orlando, que aconteceu antes da pandemia, há uns anos atrás, que eram 12 mil pessoas. Já é um mundo. Uhum. Uhum. Então, lá é um negócio muito diferente. Então, só para E ter uma acho ideia, também até o perfil, né, Rojas, que é diferente, pensando que as pessoas são de. Tem médico, tem treinamento, tem é, engenheiro, tem startup, tem empresas consolidadas, tem de tudo também, tem né? de tudo, tá? E é isso que eu acho que é o mais legal disso tudo É. de lá, e tá super ligado com o tema que eu escolhi para conversar, que é esse pensamento associativo, que é buscar conexões fora do óbvio, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, só para falar um pouquinho mais lá do que é o SXSW, é,
Lá, esse ano, foram 2.000 conteúdos divididos em 23 trilhas de aprendizado. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, gente, tem muita... E como são em vários locais, alguns você tem que andar 7, 8 quarteirões para chegar no centro de convenção de um hotel, para sair do centro de convenção principal. A gente tem a sensação aquela de FOMO, de estar perdendo. Eu falei assim, lá eu aprendi até um termo novo. É DOMO, que eles falam, que é Dying of Missing Out. Não é só sofrendo, você está morrendo de estar Morrendo. perdendo coisa. E engraçado que a Lízia e a Virgínia, que falaram com a gente semana passada, elas falaram a mesma coisa, assim, que é tanta opção que você fica chateado mesmo de não poder perder. E eu não sei se você fazia os downloads, porque parece que o pessoal se encontrava, né, no final do dia para trocar um pouco sobre o que tinha visto, porque acho que é tanta opção mesmo que você não vai conseguir mesmo, né, tá em todos os lugares. Olha só, eu fazia isso, né, não fiz todos os dias por causa da agenda e tal, né, mas só para a gente ver como que é um olhar diferente, né, tem um aplicativo que chama Otter, OTTR, que é um note-taker, né? A Xana falou dele, E tinha um grupo que o grupo está ativo ainda no WhatsApp de 1.200, uma comunidade de 1.200 brasileiros, que todo mundo que gravava as coisas fazia. Esse aplicativo, ele grava a transcrição da palestra. Eu você testei, pega no achei ele bem celular. bom. Deixa eu até pôr aqui no chat, peraí. E ele faz resumo, takeaways, tudo do note-take, faz mind map. Então, você olha e você fala assim, nossa, cara, como que é isso? Então, muita gente compartilhou coisas ali, o que foi, para mim, muito, muito legal, né? Mas ele é só em inglês, né, esse Otter? Ele é só em inglês. Eu tentei, eu tentei com usar... outras palestras, não deu, Não, ele tem escuta, você pode escolher como idioma de escuta inglês ou espanhol, né? Tá. E aí ele escuta palavras em português, ele tenta fazer uma palavra em inglês ou espanhol que pareça com aquilo, e aí sai uma coisa de qualidade bem ruim. Mas em inglês ele funciona super. E daí eu estava olhando lá e pensando assim, cara, como que é esse negócio do pensamento associativo, né? Aí eu vi um cara lá que ele chama Léo Chan. Esse Léo Chan, que é das coisas que chamaram a atenção da gente, né? Ele fez essa sensação que era um deep dive em pensamento associativo, que é como que a gente pode ter inovação além dessas conexões óbvias que a gente tem. Que nem esse grupo, que é um grupo de treinadores, apesar de ser riquíssimo para troca, né, para benchmark, coisa e tal, são conexões óbvias. São pessoas que estão mais ou menos no mesmo mercado, mais ou menos nas mesmas indústrias. Então, a gente acaba criando um filtro que fecha um pouquinho o nosso olhar, né? Quando eu comecei a pensar em ir para o SXSW, eu olhava, eu falava assim, cara, o que eu vou fazer nesse lugar, né? Tão diferente. Eu falei assim, não, eu vou pensar coisas que eu não pensei até agora. Vou pensar em perguntas que eu nunca fiz, né? Então foi esse olhar. Eu não tinha ambição, Van, de ser parecido com a ATD, né? Sim. Eu sabia que era uma coisa super diversa, super diferente. E isso me interessou bastante. E aí eu comecei a pensar nisso, que é como que a gente pode ir vendo aquilo, assistindo a várias palestras, né? Sabe, você pensando coisas pela primeira vez, você fala assim, nossa, nunca pensei nisso, né? E isso daí vai fazendo um turbilhão na cabeça que, de verdade, precisa parar, dar uma decantada naquilo e escolher o que funciona mais, o que faz mais sentido, né? Mas essa para mim, foi uma das salas que mais me impressionaram pela simplicidade, sabe? Pelo o quão sofisticado é por ser simples, né? Olha que legal. Então, porque a gente sempre pensa que a gente fala assim, a gente está vivendo num mundo super rápido de inteligência artificial e arquétipos e algoritmos e assistentes que fazem as coisas sozinhos, e ele fala de coisas simples, né? E esse cara aí, ele é um super inovador, ele é diretor de olha a profissão do cara, diretor de ignição e inovação
do Abound Innovation, que é uma corporação lá que fala disso. Esse cara sozinho ele tem 55 patentes. Ele já inventou 55 coisas. E é de tecnologia, ou não? De tudo. Ele é um Lego Trainer, sabe aquele Lego Serious Play? Serious Play, ele é um Lego Trainer. Então, ele olha coisas com um olhar diferente. E aí, na apresentação, ele falava assim, cara, em todas as indústrias, em todos os lugares, no mundo inteiro, que esse cara é um globetrotter, né? Ele viaja pelo mundo inteiro. Ele falou, a gente fala e escuta as pessoas com a ambição ou que recebem a recomendação que eles devem ser mais estratégicos, né? E aquilo ali... Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Tá. E depois você olha assim, você fala assim, tá, beleza. O que faz para ser estratégico? Né? Como que eu posso ser estratégico? Né? Então, isso daí fazia com que as pessoas sentissem... eu estou contando a introdução dele, né? Sentissem um pouco inseguras e falassem assim, beleza, tá, e aí o que tem para mim nisso daqui, né? E aí ele começa a falar do que ele acha que é o pensamento associativo, né? Que é como conectar o que aparentemente é desconexo. Né? É como que eu posso estabelecer e desenvolver uma habilidade mental de criar pontes entre as diferentes ideias, entre os diferentes caminhos e conhecimentos que são aparentemente não relacionados, que quando a gente começa a olhar pensando nas duas coisas, a gente acaba construindo, criando o que ele chama de um novo caminho neural, que é um jeito diferente de pensar. Eu gosto de falar isso, sempre que eu falo disso, eu já falei disso outras vezes, mas esse cara me trouxe muito mais repertório, vocabulário, fluência para isso. Depois você vê algumas coisas, não dá para desver. Né? É um pouco disso que ele trouxe. Então, a partir desse novo lugar e desse novo caminho neural que você vai calçando, ajudando, estimulando, provocando, convidando você a conectar essas coisas, você cria um novo modo de ver que você pode até não adotar, mas não dá para não pensar mais nele. Eu acho que essa é a grande riqueza, a diferença disso tudo. E ele fala assim, então, conectar o que não é o que é desconexo, né? Conectar as coisas que são diferentes. Ele fala de pensar além dos silos, né? Que é a outra coisa das conexões óbvias e coisa e tal. E como que a gente pode romper essas barreiras que existem entre as disciplinas, entre os diferentes negócios, entre os diferentes mercados. Hoje a gente não fala mais de nicho de mercado, hoje a gente fala de ecossistema de negócio. A gente sabe que tem muito mais coisa e a gente está tentando aprender como navegar nesse lugar, né? Como que a gente pode permitir que diferentes conhecimentos de áreas distintas, de tudo espalhado, tudo diferente, eles podem se conectar e, acho que a melhor palavra, e fertilizando, sabe, ajudando a nascer novas ideias, novas perspectivas, e às vezes uma solução única que ninguém tinha pensado ainda, sobre um problema que para a gente é super comum, sobre as coisas do dia a dia. E aí eu falei assim, opa, tem uma simplicidade aqui que me interessa. Porque o grande medo que a gente tem e eu estou falando de um lugar de uma pessoa que já tem muitos cabelinhos brancos, né? E que eu sou um imigrante digital, né? Eu lembro quando eu era novo, eu tive dificuldade para aprender a programar o videocassete. Tem gente que nem sabe o que é um videocassete, né? E agora a gente está falando de inteligência artificial, de assistentes pessoais, de note-takers e de algoritmos que ajudam a gente a aparecer no LinkedIn, a ser mais parecer, ou ser, ou desenvolver uma postura mais estratégica, mais profissional, mais elegante, mais vendedora, que a gente revisa a ética. Então, é uma loucura que a gente está vivendo, né? Então,
É um pouco disso. E então, dos 3 do pensamento associativo, é conectar o desconexo, pensar fora da caixa, além dos silos, dos mercados que a gente vive. E a outra coisa que ele fala é uma coisa que eu gosto muito, e eu falo isso em várias coisas de treinamentos, interações que a gente tem oportunidade, é como que a gente pode cultivar a curiosidade. Né? Aquele... A L&D Detective fala disso, né? Daquele olhar que a gente precisa ter para as coisas. E eu gosto também de lembrar que a gente já faz muitos anos que escuta os termos como escuta ativa, né? E isso daí, putz, caiu numa fala que perde, na minha opinião, perdeu um pouco o valor, a potência de que é isso, né? Eu hoje traduzo isso como escuta atenta e curiosa, né? Não é ativa, né? Porque aí é conversar igual criança conversa, sabe? Com interesse, escutar, ouvir as pessoas falando para aprender o que elas estão contando para a gente, como elas pensam, o que elas valorizam, o que elas não negociam, o que elas querem pôr em cima da mesa e o que não. Né? É como que a gente pode criar isso daí, né? E para isso a gente precisa ter a mente aberta, porque a gente foi educado para ouvir para responder, né? Então, enquanto o cara está falando com você, você está lá dentro da sua cabeça processando o que ele está falando com a sua experiência, a sua vivência, a sua história de vida, com os conceitos que você acredita, para responder essa pessoa. E, na verdade, não pode ser assim, né? Na verdade, não. Por este olhar, não, eu acho que não tem verdades absolutas nisso, mas por esse olhar, é ouvir para aprender, para entender o que o outro pensa, o que o outro está sentindo. Então, é um pouco disso daí. E precisa de verdade ter a mente muito aberta para estar disposto a andar num lugar que é desconhecido, encontrar um padrão que é inesperado, ver coisas que você não conseguia visualizar antes. Então, criar coisas inesperadas. E lá ele usou um exemplo que eu achei muito simples e muito pé no chão, assim. Quem ia imaginar fazer um chocolate com pimenta? Tipo, são coisas muito diferentes, né? E isso vira um produto novo, uma coisa que é sofisticada. Então, em qualquer área da vida da gente, a gente pode pensar nessas coisas, né? E aí ele fala assim, quando a gente começa a estudar e se formar e a ser educado, eu estou falando na educação formal, você faz uma faculdade, faz um MBA, depois você entra nas empresas, no mundo corporativo, tem um formato de educação, que o que a gente oferece nas empresas para as pessoas que estão trabalhando lá, e parece, por algum motivo, que a gente é convidado ou direcionado para se especializar em alguma coisa, né? E ele fala que, cara, beleza, o cara que se especializa, ele ganha muita profundidade. E algumas vezes o que a gente precisa é ganhar amplitude, né? E aí ele fala do especialista para o generalista e quais as vantagens que hoje um generalista tem no mundo louco, rápido, acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que é esse olhar amplo para as coisas. E aí ele usou um termo lá, que até é uma das coisas que a gente colocou na chamada, que é Jack or Jill of all trades, que Jack é para um homem, o Jill é para uma mulher, né? Mas é a mesma coisa. É como eles falam do pau para toda obra. É um cara que sabe um pouquinho de cada coisa. É as pessoas que você, assim, ele nunca fez isso, mas ele é habilidoso, ele é competente num monte de coisa, tem várias habilidades para várias tarefas, e mesmo não sendo especialista em nenhuma delas, são pessoas que a gente quer ter no nosso time, são pessoas que a gente procura, e não é o tipo de pessoa que a gente foi educado a ser. Perfeito. A gente foi educado. É louco, né? Eu até mandei para a Thaís ontem, eu acho que eu vi em algum lugar, acho que foi no LinkedIn, um gráfico, vou pôr até aqui no chat para vocês, que quais serão os core skills para 2030. E tem tudo
tudo exatamente o que você está falando. Curiosidade, lifelong learning é um dos principais ali, claro, AI, Big Data, mas pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, agilidade, pensamento analítico. Então, eu acho que tem tudo a ver com tudo que você está trazendo aqui. E é o que a gente tem ouvido muito, né? Cada vez mais é o que a gente tem escutado mesmo. Mas não é simples, né, Rô? Estou pensando aqui já, como você falou, né? Estou te escutando e minha cabeça está aqui maquinando também. Como a gente, e eu não sei se isso foi discutido ou não, ou até mesmo a sua própria opinião a respeito de como a gente faz isso intencionalmente, como a gente se desenvolve em criar essas conexões, em quebrar os silos, fazer as pontes, em ser curioso, não sei, queria te escutar como que a gente coloca esforço mesmo, né, em ser mais essas coisas, Lá fazer eles mais falam desse disso, jeito. eles falaram disso sim, tá? E é uma das coisas que eu estava pensando assim, eu não sei, eu acho que pelos anos em treinamento, tal, eu sempre que eu assisto alguma coisa, uma palestra, uma interação, uma aula, ou leio um livro, eu penso em como que eu vou contar essa história para outra pessoa, né? Como que eu traduzo isso para a minha vida, para o meu negócio, e como que eu posso contar isso para outra pessoa. Então, eles estavam falando exatamente desse ponto aí, que é como que a gente faz essas descobertas do novo, né? Então, eles falam assim, cara, o que a gente tem que fazer? Buscar fontes diferentes, né? Então, e aí, eu acho que a palavra que você estava procurando, tá? Colocar intencionalidade nisso, né? Fazer de propósito, né? Não, eu estou fazendo isso porque eu conscientemente escolhi esse caminho, né? E ele fala assim, buscar fontes completamente diferentes. Então, a ideia deles é assim, como que você pode melhorar isso? Visitando um museu, exposição, feiras, eventos culturais, ver o que as empresas estão falando, porque essas diferenças, esses olhares diferentes, que até conversa com uma outra coisa que a gente tem muito em moda, né? E eu não estou desqualificando isso absolutamente. Quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro das empresas, a diversidade precisa ter, não é por causa da, tem alguém aqui no isso, boa. Não é porque é correto ou porque a empresa espera ter uma imagem de diversa. É porque é inteligente ter dentro das equipes pessoas que tenham olhares diferentes. Então, é estratégico você ter uma pessoa que tem um background diferente, que vem de uma origem diferente, que tem vivências e experiências, que é de outra geração, que é mais sensível a um tema. Então, é esse olhar que a gente pode ajudar a colocar na nossa conversa, com intencionalidade, esses olhares. Como que a gente pode buscar conversar com pessoas que têm backgrounds diferentes? Ah, isso não é para mim. Quando eu cheguei lá no SXSW, que foi a primeira vez que eu fui, eu olhava e eu vinha com uma minha cabeça pensando na ATD, que é o maior congressão que a gente vai, né? E eu olhava para aquilo ali e falei assim, não é isso, gente. São pessoas que têm perspectivas diferentes. Se eu olha para as pessoas, são pessoas diferentes, né? Então, você vê, e cada perspectiva pode te ajudar a construir uma forma nova de pensar, né? E aí, como que a gente dá esse passo? Ele fala assim, experimente sem medo. Tenta, faz diferente, sabe? Tenta buscar aprender uma habilidade nova sem ter o compromisso da maestria. Você não precisa ser o fera em tudo, né? Mas começa a experimentar, começa a brincar, né? Esse processo de aprendizagem em si, só de você estar disposto a fazer uma receita no fim de semana para sua família,
ou você aí é um show de uma coisa que você nunca tinha pensado, ou assistir uma série que não é parecida com as séries que você sempre assiste, isso daí vai, por si só, já expande essa capacidade associativa, né? E eles falam também, o Léo fala também, cara, e tem uma coisa, anota as coisas que você aprende. Porque às vezes tem uma ideia, uma sacada, e acaba perdendo. Eu tenho um livro, não sei se dá para ver aqui, é Boas Ideias. Eu tenho que ficar do lado do meu computador. E eu anoto coisas aqui, uma sacada, olha, tem um monte de coisa aqui, eu vou, putz, que legal, quando eu vou usar isso? Não sei, mas eu guardo aqui, né? E aí como que a gente faz um jardim de ideias? E a gente vai cultivando, de vez em quando você abre esse caderninho, dá uma olhadinha lá, fala, nossa, tem um negócio aqui legal, que é um conceito que despertou meu interesse, e aí eu não tive curiosidade para fazer isso andar. Como que a gente faz? E o SXSW é um exemplo perfeito disso. É um lugar onde a gente tem tudo em ação, tem tecnologia, música, cinema, empreendedorismo, um ambiente super diferente. Então, esse é um dos caminhos. E ele fala também, Thaís, de uma outra coisa que é um pouco assim mais prática, né? Então, todo mundo aqui que está no mundo corporativo, em algum momento, tem que fazer uma apresentação, aprovar um projeto, não é assim? E isso faz parte da nossa vida, né? E muitas vezes, e aconteceu comigo, e eu acho que aconteceu com muita gente que está aqui também, pode com certeza ter acontecido, é de você vai fazer uma apresentação e tem um cara lá que você não sabia que ia estar presente e faz uma pergunta que você não sabe responder. E aí fica fragilizada a apresentação. Então, ele fala assim, quando você está criando um projeto, o que você tem que pensar? Como que a gente pode capturar dessas conexões que são não usuais? Fala assim, tá, eu tenho isso daqui. Como que um cara da indústria de bebidas cuidaria disso? Como um cara, mesmo a gente trabalhando numa farma, ou não interessa onde você trabalha, né? Como que uma pessoa da indústria de seguros falaria disso? Como uma pessoa de um segmento diferente pensaria nisso? E a gente não precisa de ninguém para fazer isso. A gente pode pensar, né? E ele fala uma coisa mais simples. Hoje todo mundo tem chat GPT e acha que é legal para a gente fazer uma figurinha, fazer a sua imagem, e não é que não é legal, fazer a sua imagem como action figure, vai fazer um bonequinho, e tudo bem, mas tem coisas mais do dia a dia que ele pode ajudar, assim, quais são as perguntas críticas que eu posso receber fazendo uma apresentação no mundo corporativo para a indústria farmacêutica? E o chat GPT, você coloca o seu projeto lá, ele vai falar, cara, qual é essa pergunta, qual é essa... E você se prepara não só para aprovar numa reunião, mas muito mais também para você poder incluir novas perspectivas e deixar essa proposta que você vai apresentar e possivelmente vai querer aprovar, ela mais parruda, mais fortinha, né? Como que a gente faz isso? Né? E a outra, ele falou isso de um olhar de como a gente constrói, e na aprovação, fala assim, você vai aprovar e você sabe da sua empresa quem são as pessoas que estão sempre presentes. É um comitê diretivo, é um board, sei lá o que for. Assim, ele recomenda, o Léo recomenda assim, qual pergunta que uma pessoa de legal vai fazer sobre esse projeto? Qual a pergunta que uma pessoa de força de vendas vai fazer sobre esse projeto? Qual a pergunta que uma pessoa de compliance vai fazer desse projeto? Né? Aonde são as conexões? Então, isso ele fala que é a grande sacada para você fazer isso, e faz essa pergunta para o chat GPT. E aí, ele não vai te dar o caminho das pedras, e ele não é feito para isso, mas ele ajuda a gente a pensar nisso, a abrir a cabeça. Porque eu gosto de falar que quando a gente cria um projeto e está disposto a apresentar ele para uma aprovação, a gente fez o melhor que a gente pode.
né? E eu vou fazer uma brincadeira aqui, pedindo licença para isso. Ninguém tem filho feio. O seu projeto, que é o seu filho, sempre é lindo. Tá cheio de criança feia no mundo, mas ninguém tem filho feio, porque a gente tem pouca habilidade de ter esse olhar crítico e desafiar as respostas que a gente está criando, está construindo, né? A conversa dele, do pensamento associativo, é como que eu saio desse lugar de estar apaixonado pela solução e vou para um olhar de quais são as melhores alternativas para resolver o problema que a minha solução trata. Então, é se apaixonar pela solução, pela resposta do que você vai mudar de comportamento. Não preocupado com fazer valer o que eu penso, o que eu gosto. É lógico que você trouxe é o que você tem de melhor. É o que a gente traz para pôr na mesa quando a gente está numa empresa. Então, é isso. Ele fala, cara, é isso. A outra coisa captar essas conexões inesperadas, criar protótipo rápido. Você não precisa estar tudo pronto. Não precisa. A gente faz um mínimo, fala assim, o que você acha disso? E o que você acha disso? Você vai perguntar para pessoas de áreas diferentes. Eu ia só fazer um comentário Pode que, fazer. enfim, em cima dessa questão do estar apaixonado por um projeto e também dessa questão da habilidade de seguir em frente. Eu e a Van também tivemos essa semana passada. Van, você sabe a história do cavalo morto, teoria do cavalo morto, que é, né? Você tem o cavalo tá morto ali em cima da mesa e as pessoas tentando, vamos dar esse remédio para ele melhorar, vamos dar. E sem olhar e falar, gente, tá morto. Então, assim, igual projetos, às vezes a empresa investiu tempo, recurso, dinheiro num sistema e claramente aquilo não funciona. O que as pessoas fazem? Elas acabam ainda tendo dificuldade de falar, vamos mudar, move on para outro, e fica tentando remendar aquilo que já claramente não funcionou, né? Então, isso que você está falando, acho que tem muito a ver, né? De olhar a coisa numa perspectiva sem esse ego, esse apego, de olhar para o que é necessário e olhar para frente, olhar para outras opções também, né, Lucas? A gente vê isso muito acontecer dentro das empresas e na nossa própria vida também, né? Porque a gente quer bateu, valeu, na primeira eu acertei, e não é assim, gente. E a hora que dá errado, sabe? A gente não precisa aumentar o buraco. Está no buraco não é para continuar a cavar, né? Porque se aumenta o prejuízo, você sabe, e demonstra, primeiro, você não está resolvendo o problema que você estava disposto a tratar, né? E você está aumentando o problema, né? Então para e pensa, né? Então como que a gente pode garantir que a gente tenha esse olhar crítico para a gente também, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Quando a gente pensa quando a gente fala de pensamento associativo, é, algumas coisas que precisa ter para o pensamento associativo, a gente foi, de alguma forma, educado a não estimular. Então, tipo assim, pode parecer que a gente é disperso, né? E eu não estou falando de déficit de atenção, não é disso que eu estou falando. Mas eu vejo eu mesmo, durante muito tempo, eu tive muito interesse por coisas que são distintas. São coisas que eu tenho interesse até hoje. Por ciências, cara, eu fui estudar minha formação é de ciências, né? Por saúde, depois que eu encontrei esse caminho, por ensinar as pessoas, meu interesse em aprender, meu interesse por viajar, meu interesse por filmes e agora, mais recentemente, por séries. Eu sou louco por séries, eu assisto um monte de coisas que não tem nada a ver. Então, isso daí, em algum momento, falaram para gente, e eu ouvi, que era falta de foco. Você não sabe o que você quer fazer tudo.
E eu tive mentores, eu tenho um mentor há bastante tempo, né? Que falava assim, cara, escolhe um caminho. Tipo, qual é o caminho? Meu caminho é saber um pouco de tudo. Era isso que eu queria, sabe? Então, só para dar um exemplo, eu sempre eu leio bastante. Eu gosto de ler, né? E eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu falo, as pessoas falam assim, 2 livros? Sim. Depende do mood do dia, eu pego um ou pego outro. Sempre um livro é ligado a alguma coisa de trabalho, né, que pode me ajudar a pensar alguma coisa diferente, a melhorar, que apesar dos anos que a gente tem de treinamento, a gente não sabe nada, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Então, agora, por exemplo, eu estou lendo um livro que chama Jornada de Facilitação, que é um guia que foi escrito para agilistas e educadores, de como construir essas coisas, como conversar diferente, de como levar as pessoas, convidar as pessoas para promover engajamento e colaboração, né? E estou lendo também o Nexus, lá do Yuval Harari. Então, que fala sobre redes de informação, que é desde a idade da pedra até a inteligência artificial. Então, olha, são coisas assim de mundos diferentes. E a outra coisa que eu falo também, eu sempre tento ler um livro, pelo menos deles, em inglês, para poder me manter vivo, né? E eu lembro, pensando nisso tudo que a gente está falando, que algumas vezes a gente é surpreendido, né? Que é um momento de que a gente chama de revelação, né? Que você fala assim, nossa, cara, da onde saiu isso daqui, né? E as pessoas, quando você conta, falam assim, nossa, o que aconteceu? É droga, né? Só pode ser, porque você está pensando uma coisa diferente, né? Então, como que esse momento pode trazer, e eu vivi isso em uma empresa que eu trabalhei, que eu fui ser responsável por fazer uma solução de treinamento que tinha uma solução sofisticada de logística, de levar para outro país uma força de venda inteira. Era 750 pessoas viajando para outro país que ninguém na empresa que eu trabalhava nunca tinha feito. Então, assim, aí esses meus diferentes interesses em viagem, em educação, em treinar, tal, me fez estar pronto para descobrir um caminho para aquilo é, que um especialista puro em viagens não conseguiria. Então, como que a gente conecta essas coisas, né? E essa transformação que a aparente dispersão de interesses em muitas coisas pode trazer, acaba virando uma vantagem competitiva. Mas você tem toda a razão de falar o quanto, de uma certa forma, a sociedade vai nos empurrando para esse foco ou um caminho só, né? A própria educação mesmo, tudo conhecimento, eu falo, compartimentalizado em matérias, né? E aí quem gosta de exatas não gosta de humanas, e quem gosta de humanas não gosta, né? Então você tem essa polarização, você vai seguindo esses caminhos, sendo que o conhecimento, no final das contas, ele está totalmente integrado, né? Então, desde cedo, de uma maneira, a gente vive um pouco dessa. é, Talvez o caminho contrário do pensamento associativo e quanto a gente tem que, como, né, você falou, intencionalmente regar, trabalhar para que isso seja assim cultivado nas nossas vidas, né? Dos nossos filhos, as pessoas também. Estou pensando aqui também como manter essa chama acesa da curiosidade, né? É isso. E quando a gente fala, eu concordo muito com você. E quando a gente fala dessa coisa do pensamento associativo, né, tem alguns elementos que são típicos disso, né? Um é que é uma palavra em inglês que em português parece que fica meio feia, mas é serendipity, que é serendipidade, que é você descobrir por acaso coisas valiosas, maravilhosas onde você não estava esperando. É estar atento para isso, né? Como que isso receber isso, acolher isso quando surge uma coisa inesperada, né? A outra coisa é a exploração.
que é buscar ativamente essas experiências fora do seu ambiente de negócio, que algumas pessoas chamam de zona de conforto, né? Mas é maior do que isso, né? É sair fora, pergunta para uma pessoa que não tem nada a ver com o seu trabalho, o que você acha desse negócio aqui? Ele vai te falar, de repente, uma coisa que você não tinha pensado e que faz muito sentido, né? E a outra coisa que ele fala que é muito, muito poderosa é que algumas ideias precisam de um tempo de incubação, né? Que é assim, é permitir tempo que as ideias evoluam, que você construa isso mentalmente, né? Porque o que acontece? E ele usa uma analogia que fala do ovo, o ovo de galinha, né? Então, o ovo, quando ele está chocando, ele fica lá, você olha para o ovo, não está acontecendo nada. Você volta outro dia, olha para o ovo, não está acontecendo nada. Volta uma semana, olha para o ovo, não está acontecendo nada. Você fala, pô, isso aqui não vai dar certo, né? Aí, do nada, um dia, nasce um pintinho daquele ovo. Aí você fala assim, cara, ali dentro estava acontecendo uma tormenta de transformações, de construções, de coisas, que é o que a gente precisa deixar acontecer na nossa cabeça, né? É de deixar decantar, como eu falei lá no começo, processar, selecionar, eleger, escolher. Isso ele chama de tempo invisível, sabe? Então, como que a gente cuida intencionalmente desse tempo invisível? Ele fala assim, cara, a gente entende que as respostas mais inteligentes não saem do bate-pronto, né? Ah, o que você acha? Aí eu acho isso. Calma, calma. Ele fala assim, calma, né? Porque isso é outra coisa também que eu sempre falo. Na minha época, quando eu fui educado, eu era pequenininho, e na escola tinha tabuada, né? E a professora me perguntava tabuada, eu perguntava para os meus colegas da sala de aula, e quem respondia mais rápido parecia que era mais inteligente. Como se responder rápido conferisse alguma competência para a pessoa. E que isso a gente hoje sabe que não é verdade, né? Você não precisa responder rápido. Você pode dormir com o problema para deixar ele surgir novas respostas, você conectar outras coisas, conversar com outras pessoas, refinar a sua ideia, tomar mão de um negócio, da decisão de tempo, faz muita diferença. Eu já falei para várias pessoas, talvez eu tenha falado para pessoas que estão aqui nessa sala também. Eu até hoje tenho no meu Outlook, faz 15 anos que eu tenho, uma pastinha no meu Outlook, está escrito escrevi, mas não mandei. Então, quando chega aquela mensagem que dá vontade, né? Eu escrevo, guardo na minha pastinha, escrevi, mas não mandei. Não mando, porque e-mail você não precisa responder na hora, né? Não precisa. No dia seguinte eu leio de novo. E eu nunca mandei um e-mail do jeitinho que eu escrevi a primeira vez. Então você pensa melhor, você pode colocar uma camada de diplomacia, de elegância, ou mesmo uma coisa mais inteligente, né? Uma resposta mais bem construída, que isso sim vai fazer diferença para você em todos os âmbitos, seja pessoal, seja profissional. Então, do tempo invisível, o que ele fala lá e que coisas que eu acho que são importantes, né? Quando você é convidado a tratar um problema, você precisa de um tempo de absorção, que é como que você coleta, faz uma imersão nessas informações sobre o problema, os cenários, desenha, entende o problema, qual a dor que você quer tratar, o que tem que acontecer com essa solução para as pessoas acharem que deu certo. Esse é o começo. Então, tem esse tempo. Depois, tem essa que eles chamam de pausa criativa, é onde você aparentemente está inativo, mas a sua cabeça está trabalhando nos bastidores, construindo a solução, né?
Enquanto isso, você não precisa ficar parado, meditando, não, você vai trabalhando outras coisas. Aí, putz, no meio do caminho, e é assim que acontece. Você tem um insight, tem uma sacada, vai lá e anota, né? Quantas vezes a gente não foi surpreendido, às vezes na hora que você vai deitar, você tem uma ideia legal, a hora que você está tomando banho, está dirigindo, indo para o carro, né? Tudo isso é, é o processo de criar, né? Então, essa pausa criativa, né? Saber que durante esse processo podem surgir coisas de emergência, que assim, de repente surge uma necessidade que a gente brinca, está sangrando, precisa resolver agora. Então, você, com esse olhar do tempo invisível, você pode parar, tratar do que é emergente, do que surge do inesperado, né? A gente vive num mundo que é do complexo para o caos, né? É tudo novo, coisas que emergem do ambiente. Conforme você está conversando, tem perguntas que nunca foram feitas, tem coisas, cenários de negócio que a gente não viveu ainda, né? Então, isso daí às vezes precisa de uma coisa. Depois eles falam do refinamento, que é como que eu vou melhorar, como que eu vou trabalhar, como que eu vou dar aquela polida para deixar mais brilhante essa ideia, essa solução. Então, ter consciência que o que aparentemente como o ovo parece estático, ele fervilha de atividade por dentro, ele está voando, ele está fazendo coisas, né? Então, eu acho que isso traz para a gente um olhar muito, muito diferente sobre como que a gente pode ser mais estratégico, né? Porque eu escutava assim, puta, beleza, mas você precisa ser mais estratégico. E o estratégico, para mim, soava como uma palavra grávida. Sabe, que só vai ter o chá revelação e você vai descobrir o que vai sair dali lá na frente. A gente não sabe o que é isso. Eu tive gestores que falavam, não, beleza, agora a gente está refinando o seu olhar estratégico. Eu falei, como, filho? O que eu tenho que fazer? E a gente não sabia. E as pessoas também não sabiam explicar isso para a gente. Como que a gente pode ser mais estratégico? Pensar fora da caixa, e usando o jargão mesmo, olhar para lugares que a gente não olhou, conversar com pessoas diferentes, pensar que perguntas ainda não foram feitas, como uma pessoa de um mercado diferente responderia isso, qual questionamento você sabe, você vai apresentar lá, tem o cara que é o nacional, tem o Bellhead, tem um cara que é de marketing, tem que cada um deles vai perguntar para você? Você não precisa ser surpreendido. E hoje, essa conexão toda essa coisa que está fervilhando do mundo de inovação, inteligência artificial e coisa e tal, hoje a gente tem ferramentas que ajudam a gente ser mais inteligente, né? E as pessoas falam muito, a inteligência artificial vai roubar o trabalho da gente. Não, não vai. Ela vai fazer a gente ser mais efetivo no que a gente quer. Ela ajuda a gente a pensar, sabe? E eu acho que é um pouco desse caminho que a gente precisa ter clareza, que a gente precisa colocar intencionalidade e, principalmente, deixar de se cobrar por ser o super especialista. Não, eu não sou, mas eu tenho uma visão ampla, abrangente e alguns temas eu tenho mais profundidade. E tá tudo bem. Né? Eu acho que é um pouco disso que a gente tem que pensar. Isso funciona para qualquer um, em qualquer área. Né? Seja um cara de treinamento, seja um cara de marketing, seja um cara de força de vendas, seja um cara de um cargo administrativo. Né? Como que a gente pode pensar isso e construir essa presença, eu gosto de usar esse termo, uma presença mais poderosa minha em uma reunião, em um grupo, em um time. Né? Que as pessoas, Thaís, escolham perguntar o que a Thaís pensa. Porque, vou falar com a Thaís, porque ela é boa, porque ela sempre tem uma colocação que a gente ainda não pensou. É isso que faz a gente ser desejável dentro das empresas, dentro das equipes das empresas e para o mercado também.
E hoje eu olho eu no lugar de consultor, assim, eu preciso aprender, e eu estou aprendendo, construindo isso como consultor, porque até 2 anos atrás eu era CLT, então eu estava sentado na cadeira, vivendo dentro do mundo corporativo. Agora eu estou andando em diferentes empresas, com cenários diferentes, com realidades diferentes, com desafios diferentes, e eu acho que essa capacidade que a gente tem de abstrair do que eu quero, do que eu gosto, de como sempre foi feito, é que faz a gente ter uma presença mais poderosa, mais executiva em qualquer lugar que a gente vá, refinando o nosso pensamento associativo. E isso daí dá para conversar 3 dias, né? Mas para essa conversa, esses eram os principais temas que eu queria colocar e queria ouvir se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, para a gente continuar conversando, que a gente ainda tem algum tempo. A Maristela perguntou, né, como que as escolas de educação básica não estão atentas a esse conteúdo? Eu não sei, mas eu vou colocar o meu ponto de vista, né? Quando a gente fala de educação, modelos de educação, existem, Maristela, muitas regras e modelos que as pessoas às vezes não têm vontade de desafiar, né? E tem pais também que escolhem colocar os filhos em escolas que são mais tradicionais, entendendo que isso pode ser um valor, né? E tem pessoas que escolhem escolas que são super disruptivas. Eu conheço pais que são meus amigos, que têm filhos ainda na fase escolar, e que têm escolas que não tem nem classe, não tem nenhum ano, todo mundo fica junto no mesmo lugar. Então, mas são escolas que têm uma abordagem mais integradora e diferente, mas de uma maneira geral, o ensino não está pronto e não está disposto a isso. Eu acho que é um pouco disso. E mais? Não, e eu, te escutando falar, eu participei do Festival de Cultura de Aprendizagem da Novi. E ele falou, na verdade, o novo livro do Conrado fala exatamente sobre isso, que foi até o que eu coloquei no chat, né? Ele fala sobre o aprendizado incidental, fala da curiosidade, que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Quando a gente é criança, a gente tem isso, né? Faz parte da gente. E aí a gente vai, enfim, vai se moldando, né, no ambiente, vai perdendo um pouco disso. E as etapas que ele fala, né, que ele explicou até no próprio congresso, era o despertar, explorar e transformar, é exatamente o que você falou. É ir em show, ir em museu, falar com pessoas que você nunca conversou, explorar ambientes que você nunca foi. Ele falou de viagem, ele contou até, enfim, que ele foi viajar para palestrar e contou de uma experiência que ele teve. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que é esse olhar curioso para a vida, e ele fala bastante, você usou uma outra expressão que o palestrante trouxe, mas para ele é infraordinário, que é tentar tirar a aprendizagem das situações mais simples do dia a dia, né? Mais corriqueiras. Você usou uma outra, esqueci a palavra que você usou, mas você usou. Então, acho que é bacana o quanto que diversas pessoas em fóruns completamente diferentes estão trazendo a mesma coisa. Cabe a nós, né, olhar para isso ou ignorar, né? E acho que refletir como que a gente pode fazer com que dentro das nossas organizações ou dentro do possível isso se torne uma realidade também, né? Acho que a gente tem um papel importante para poder desafiar os processos e a governança e os eventos que a gente cuida para ir para esse lado também, né? Acho que você trouxe vários insights bacanas. Eu acho, você falou disso infraordinário, né? Lá eu vi uma outra sessão de um outro cara falando sobre que tem exatamente sobre isso. O ordinário, que é o comum, o extraordinário, que é o que a gente busca, e ele fala que é o supraordinário, que são coisas que são construídas olhando as duas coisas e que ainda não estava colocado em mesa, que as pessoas ainda não tinham se dado conta, né? É como que a gente pega isso e cria um caminho do meio, onde a gente possa
atender o que é esperado, o que a gente pode buscar essa melhoria e achar um caminho que é o caminho do meio, e enquanto a gente não consegue fazer o ótimo, é como que eu melhoro um pouquinho a cada dia. Então, é isso que a gente tem que pensar, porque a gente olha, putz, a escola nunca vai mudar, porque é assim, mas o que eu posso fazer um pouquinho diferente? Ah, eu estou numa empresa que é muito tradicionalista e que a gente não tem espaço para desafiar modelos. Tá, o que eu posso fazer aqui que não fere, mas que caminha, que abre uma porta, que começa a calçar um caminho novo para que a gente possa construir soluções diferentes no futuro próximo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar e E às manter vezes, vivo. né? E às vezes até identificar, né? Dentro da sua empresa, sempre tem uma pessoa dentre, sei lá, os gerentes de produto com que você trabalha, tem aquele que vai ser mais propenso, mais aberto a fazer diferente. Então, ou alguém de vendas, ou alguém de outras. Então, assim, quem dentro da organização, quais stakeholders você percebe que podem ser aquelas pessoas que vocês vão pilotar, começar alguma coisa, né? Você vai por aí. É, tem uma coisa que eu não falei que eu gostaria de falar para vocês. Eu fui para o SXSW, né? Eu fiquei lá e cheguei no primeiro dia do SXSW mesmo, que foi dia 15, se eu não me engano. Foi dia 7. Eu fiquei de 7 a 16 lá. Mas os 3 dias antes do SXSW, tem um outro evento que chama SXSW Edu, que é só sobre educação. E eu cheguei um dia antes e eu consegui ver algumas coisas do último dia do Edu, que se eu soubesse que existia, eu teria ido principalmente para o Edu. Então eu vi lá e teve uma última sessão que era um wrap-up de principais insights do Edu, que falava de modelos de aprendizado, que falava de inteligência artificial, que falava de novos caminhos, que falava da disrupção dos modelos educacionais. Então, está tudo disponível para a gente, dá para fazer aqui no Brasil agora? Não, não dá. Mas dá para a gente abrir o nosso olhar e começar a achar caminhos para isso, né? Então, minha recomendação, vale a pena ir para assistir SW, com certeza, para beber água de fontes diferentes, ver pessoas diferentes, se desafiar e um dia assistir uma sessão sobre arte. Eu tive a oportunidade de ver coisas de mundos que não fazem parte do meu mundo, né? Então, olhar para isso vale a pena. Então, tem o Edu, que vale a pena. Já estão vendendo esse SW para 26 com Early Bird, com preço muito, muito melhor. Agora, neste mês de maio, vai ter um SXSW em Londres, que estão acontecendo agora eu acho que é pela primeira vez, não tenho certeza, e eles estão planejando para 26 um SXSW no Japão. Então, eles estão abrindo e ampliando isso, porque é um lugar onde as ideias nascem, é um lugar onde as pessoas estão dispostas a compartilhar, aonde a gente pode aprender muito, muito, muito. Eu acho que, Van e Thaís, eu acho que essas coisas que eu queria contar, que é o meu olhar, do meu olhar desse XSW e dessa palestra que, para mim, foi especialmente, que contribuiu especialmente comigo, de verdade. Muito legal. Eu amei, eu estou Eu também inspiradíssima para adorei. começar a semana, gente. Espero que vocês estejam sentindo a mesma coisa também. Muito bom. Eu queria só deixar um recado para vocês. Aqui no invite tem meu e-mail, né? Se alguém quiser continuar essa conversa, pode me mandar. Vocês têm, me acha no LinkedIn, Marcos Rojas. A gente pode continuar essa conversa em qualquer lugar, ou como CPF ou como CNPJ, né? Pela Sierra, que é a minha consultoria.
Muito legal, gente. O Rojas, nosso parceiro aí no Strategy, trazendo esse tema realmente incrível. O Rojas ficou com gostinho de quero mais mesmo. Muito obrigada, viu? E o Rojas também Compartilhar com está a na gente. comunidade, né? Quem quiser o contato dele, eu marquei ele ontem no post. Tem o número dele lá no nosso grupo também. Isso, pode mandar o Obrigada, viu, WhatsApp. Rojas? Eu respondo, eu demoro, mas eu não deixo de responder nenhum WhatsApp. Nossa, é super rápido. Mentira, você não demora, não. Eu estou me dando Obrigada, um benefício Rojas. aqui, O um benefício espaço. de digerir, não precisa ser rápido, não precisa responder rápido. Pessoal, Muito muitíssimo obrigado pela oportunidade. Todo mundo que dedicou segunda-feira, 8 horas da manhã, está aqui para a gente conversar. Foi uma delícia. Van, tá, me chama quando vocês precisarem. Eu estou sempre Pode super disposto deixar. para a gente continuar conversando. Obrigada, bom, viu? perfeito. Obrigada, tchau, Imagine. tchau. Boa semana, pessoal. Para Um você beijo. também. Tchau, beijo, tchau. Obrigada. Para vocês também.